Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 1º de agosto de 2024, quinta-feira, aonde a Igreja vive, celebra Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja e fundador. Servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua família para dar-lhes na hora certa a sua porção de trigo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, o Evangelho do Senhor está lá em São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Abre-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum, nesse dia 1º de agosto de 2024. O Evangelho constitui uma chamada vital à conversão. Jesus não poupa da dura realidade. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E a advertência é clara: não podemos fraquejar. Você não pode fraquejar, meu irmão, na sua caminhada. Você não pode fraquejar, minha irmã, na sua caminhada de fé e de santidade. Agora devemos optar livremente, ou buscar a Deus e ao bem com todas as nossas forças, ou colocarmos nossas vidas à beira da morte. Ou nós estamos com Cristo ou estamos contra Ele. Converter-se, meus irmãos, significa nesse caso optar totalmente por fazer parte dos justos e levar uma vida digna de filhos. Porém, meus irmãos, temos em nosso interior a experiência do pecado. Sim, sabemos o bem que deveríamos fazer, mas fazemos o mal. Como podemos dar uma verdadeira unidade à nossa vida? Sozinhos, não podemos fazer muito. Somente se nos colocarmos nas mãos de Deus, podemos fazer algum bem e pertencer ao grupo dos justos. Irmãos, de que lado você está? Do lado de Jesus ou você está contra Jesus? A decisão é sua. A decisão você precisa tomar. De que lado você está? Pois os anjos, eles virão para separar quem são maus do que são justos. E você e eu, que lado nós iremos ficar? Ei, meu irmão, ei, minha irmã.
A gente precisa decidir-se por Jesus hoje. Nós estamos vendo o mundo como é que está. Tudo está indo contra Cristo, contra os cristãos, contra a Igreja de Deus. Nós estamos percebendo que o círculo está se fechando. E aí? E você? Vai ficar de que lado? Então, meus queridos, por nós não sabermos quando virá o nosso juiz, devemos viver cada dia como se não houvesse o dia seguinte. Assim falou São Jerônimo, meus queridos. Essa frase de São Jerônimo é um convite a viver com intensidade e responsabilidade a nossa vida, a vida de cristão. Não se trata de ter medo, mas sim viver com esperança esse tempo de graça, louvar e glorificar a Deus. Meus irmãos, nesse dia 1º de agosto, aonde a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, ele escolheu ficar do lado de Jesus. Cristo, ele nos ensina o caminho para a nossa própria glorificação. Cristo, meu irmão, é o caminho, sim. Portanto, ele é nossa salvação, é nossa felicidade. E tudo o que possamos imaginar passa por ele. E se tudo o que temos em Cristo, meu irmão, não podemos deixar de amar a igreja, que nos apresenta e é o seu corpo místico, contra as visões puramente humanas, meus queridos, dessa realidade. É necessário que recuperemos a visão divina espiritual. Nada melhor do que Cristo e cumprimento a sua vontade. Então, como estava dizendo, hoje a igreja celebra esse grande doutor, Santo Afonso Maria de Ligório. E ele escolheu ficar do lado de Jesus. E quem foi Afonso Maria de Ligório? Ele nasceu na Itália em 1696 e lá faleceu em 1787. Ele, na juventude, meus queridos, foi brilhante advogado. Abundantemente a carreira jurídica. Ele abraçou a vocação sacerdotal e dedicou-se à evangelização. Você está se dedicando à evangelização, meu irmão? Nós estamos se dedicando à evangelização. E aí, meus queridos? Ele, como eu falei, se dedicou à evangelização das pessoas pobres das áreas rurais. Sim, para expandir a sua nobre missão, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Ele escreveu muitos livros voltados principalmente à moral, à Eucaristia e ao culto à Virgem Maria. Olha, meus queridos, ao seu exemplo, vamos colocar nas mãos do Senhor, dispondo-nos a agir como discípulo do seu reino. O Senhor nos chama hoje, meu irmão, a nós despojarmos e agir como discípulo do seu reino. Que nem Santo Afonso Maria de Ligório, ele que foi bispo de toda a igreja e fundador, sim, do Redentoristas, da Congregação do Santíssimo Redentor. Então, assim que nessa certeza, que neste dia de hoje, dia 1º de agosto, possamos escolher ficar com Jesus.
Queremos ficar do lado de Jesus, meus irmãos, e termos a certeza, quando os anjos do Senhor vier, nós iremos ficar do lado dos justos. Então, o Senhor hoje nos chama a nós tomarmos uma decisão. A decisão de seguir decididamente do lado do Senhor, nem que cortem as nossas cabeças. Vamos, meus irmãos, caminhar firme na fé. Não vamos nos tornar um apóstata. Não vamos renegar a nossa fé em Jesus Cristo, mas vamos acreditar que esse Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa história e da nossa vida familiar. Então, assim, vamos pedir a Jesus que nós possamos aceitar essa advertência dele clara para nós hoje, que nós não podemos fraquejar jamais. Vamos seguir os passos, o caminho do Senhor, e assim nós chegaremos a Jerusalém celeste. Que Deus nos dê a graça de hoje sermos homens e mulheres santos, de nós buscarmos a nossa santidade a cada momento desse dia de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque, meus queridos irmãos, tudo isso é Evangelho do Senhor.